Nós vamos ministrar nesse momento uma palavra que tem como tema um vaso novo nas mãos de Deus. Diga comigo assim, bem forte, um vaso novo nas mãos de Deus. Você quer ser esse vaso? Amém? Nós vamos ver o que o Senhor fala a respeito. Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6, uma leitura rápida, onde eu quero que você leia comigo. Jeremias capítulo 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Diga glória a Deus. Pode sentar, queridos. Meus amados, nós, durante esses dias, nós estávamos pensando a respeito sobre essa campanha da renovação. E eu estava analisando esse assunto de Jeremias 18, de 1 a 6. E a gente vê o desafio de Deus, o Senhor falar para o homem de Deus: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Descer à casa do oleiro, aonde o oleiro estava trabalhando. Deus queria, através de uma experiência da manipulação do oleiro, mostrar a Jeremias como é que é as coisas da vida no dia a dia. E a palavra fala sobre o barro que estava na mão do oleiro, que ele começou a fazer aquele vaso, e de repente o vaso, de uma hora para outra, o barro na mão do oleiro ali, de repente aquele vaso, houve lá um momento em que deu alguma coisa errada. O vaso se estragou na mão do oleiro. E a gente começa com essa ministração, fazendo uma analogia, trazendo para as nossas vidas, que Deus, Ele é esse oleiro. O oleiro que Ele quer fazer das nossas vidas algo diferente. Ele quer realizar algo novo nas nossas vidas. E muitas vezes nós estamos vivendo de uma vida velha, irmãos. São as experiências velhas. Nós estamos vivendo muitas vezes de coisas do passado. Nós estamos vivendo tão acostumados na vida que estamos levando, que não há novidade de vida em nossas vidas, a ponto que chega um momento em que você começa a ficar frio, desanimado. A frieza espiritual de muita gente tem ocorrido porque essa pessoa, na verdade, precisa entender o que é o trabalhar de Deus na vida das mesmas, ou o que é o trabalhar de Deus em nossas vidas. Existem muitas maneiras de Deus trabalhar na vida dos seus filhos, e a gente se depara com essa história do profeta chamado Jeremias, onde Deus quis chamar a atenção de Jeremias através da sua profissão, como eu disse para vocês, e aquele formato que havia naquele vaso era um formato em que a gente, trazendo para os nossos dias hoje, muitas vezes não é o formato do vaso que realmente
o oleiro gostaria de tê-lo como resultado, talvez como beleza, talvez como um resultado para agradar ao oleiro, como um vaso que chamasse a atenção, que fosse um vaso de honra. Então, essa metáfora aqui é que Deus, como eu disse para você, Ele é o oleiro, nós somos os vasos nas mãos do Senhor, e nós precisamos entender alguns detalhes do oleiro. Como é que o oleiro trabalha em nossas vidas? E a gente precisa entender como é a escolha do barro para que haja um trabalhar na construção de um vaso. Nós tivemos, algum tempo atrás, uma experiência a respeito do nosso trabalho com barro. Léo lembra disso, onde nós tivemos algumas experiências de ver como os vasos e as coisas que nós queríamos construir requeriam alguns cuidados. Por exemplo, os cuidados começam pelo barro. Existem cerca de 200 tipos de barros, mas só 8 tipos de barros são os barros apropriados, ou seja, barros de qualidade para se construir vasos. Eu já trabalhei com terracota. Terracota, ela na verdade é uma argila. Ela é manufaturada, ela é cozida num fogo muito terrível, num forno para a fabricação de cerâmicas. E nós podemos ver que às vezes nós trabalhávamos com um tipo de barro, que esse tipo de barro ele era muito fedorento. Ele era repulsivo, o odor dele. Aos olhos de muitas pessoas, aquele tipo de barro, ele era reprovado pelo seu terrível odor, mas era justamente aquele tipo de barro que era aprovado. As peças que eram peças de qualidade, peças bonitas. Ele dava, aquele tipo de barro dava uma qualidade melhor para construirmos aqueles vasos. Então, a gente começa a analisar. O barro não é qualquer tipo de barro. Para se fazer, para se construir realmente um vaso de qualidade. 200 tipos de barros, 8 tipos de barros, eram os tipos que a gente escolhia. E eu via que existia um que ele era muito catingoso. Ele era muito fedorento. E eu ficava pensando, meu Deus, por que esse vaso, esse barro aqui, é um barro que ele dá mais qualidade para o que a gente quer fazer? E eu disse, ele é tão fedido, Senhor. E o Senhor disse, filho, o pecado, as minhas narinas, ele é repulsivamente, ele é algo que eu repudio. O barro, ele é como, representa esse homem, o homem na terra. E muitas vezes, aquele vaso, aquele barro, aliás, que é muito rejeitado, é um barro que, para mim, ele tem uma significância muito forte, ele é muito importante para mim. E eu quero dizer para você que isso tem sido a vida de muitas pessoas. Que lá para muitos, para tantos, são reprovados. O homem, muitas vezes, ele não tem aquela aprovação do outro, mas Deus nos olha com um olhar especial e Ele nos escolhe, irmãos. Sabe o que é que eu acho lindo? Essa escolha dele é uma escolha que não depende de nós, depende do agir de Deus. Mas o que eu acho lindo, o trabalhar de Deus, depois que Ele escolhe o homem e Ele salva aquele homem, Ele busca o homem. E é isso que nós queremos falar nessa noite, sobre renovação. Nós não podemos, como vasos escolhidos por Deus, continuar a viver a vida que vivíamos no mundo. Tem gente que se converte, tem gente que entrega a vida dela ao Senhor, mas ainda continua como aquele
barro terrível, um barro reprovado, que fede, ou seja, os nossos pecados, as nossas ações, o que nós fazemos e que Deus rejeita, nos faz muitas vezes a Deus olhar para nós e se entristecer conosco. Então, quero dizer para você uma coisa: isso tudo tem a ver com as nossas vidas. O Senhor não nos escolheu para vivermos a vida que vivíamos. A palavra do Senhor nos diz assim, que devemos viver em novidade de vida. Diga, eu preciso viver em novidade de vida. Então nós precisamos pesar, nós precisamos analisar como está a nossa vida com Deus. Renovação é uma coisa que Deus quer fazer na vida do homem. Quando o Senhor fala para Jeremias, desce e vai à casa do oleiro, eu fico pensando como era que Jeremias conversava com o Senhor. O que esse homem fazia para ter esse xodó com Deus? Para Deus falar com esse homem? O que muito crente tem perguntado? Eu vejo pessoas que chegam para mim e dizem assim: pastor, como é que o senhor faz para ouvir a voz de Deus? Essa tem sido talvez a sua indagação. Pastor, como é que eu sei que Deus está aprovando ou Deus está reprovando? Eu posso dizer assim: vai para a palavra. Mas você diz: eu tenho lido a palavra. Eu quero essa experiência de ouvir Deus falar comigo. Eu quero ter a experiência de ouvir Deus falar comigo, como ele disse para Jeremias: vai, desce, vai à casa do oleiro. Há um tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa que me chamou para uma sociedade. Eu disse para ele: eu vou orar. Mas como você vai orar? Se está precisando, eu tenho as finanças, eu tenho como você começar um negócio e você está só precisando de uma mãozinha. Eu disse para ele assim: Deus sempre tem que ser prioridade, e a voz de Deus tem que ser a voz que determina para onde nós vamos. E ele disse para mim: tá certo, então vai orar, pede lá a Deus, conversa lá com Deus. E aí eu fui orar, e essa pessoa era uma pessoa também, um homem de Deus. E eu disse: eu vou orar. E eu comecei orando, me lembro como hoje, acho que uma média de 10 e pouca da noite, eu comecei orando. E orando eu disse: Pai, eu só saio daqui como Jacó, enquanto tu não me abençoares, enquanto tu não me deres a resposta, eu não paro de orar. E eu comecei orando e entrei em línguas e comecei orando em línguas. E nada melhor do que você começar a entender que renovação se começa com sua oração em línguas. E eu comecei a orar em línguas, e eu entrou para 1 da manhã, para 2 da manhã, e aí o corpo já começou a querer pedir um descanso. Eu disse: não. Eu disse ao Senhor que enquanto Ele não me respondesse, eu não deixaria de orar. E eu fiquei ali: Senhor, a minha preocupação, meu relacionamento contigo, eu quero uma resposta, mas eu vou dizer uma coisa para ti, Senhor: se o Senhor não me der a resposta, só em estar contigo a noite toda para mim já é lucro. E aí quando foi às 3 horas em ponto, nunca esqueço disso, quando o Senhor disse: meu filho, eu olhei a hora, cara, 3 horas. Sim, Senhor. Eu disse: não quero, não é plano meu, eu não tenho aprovação nesse negócio, porque eu não quero o meu servo, que também é pastor dentro de negócios dessa natureza, ele vai trabalhar na minha obra, eu não aprovo esse negócio. Só isso. Eu disse: obrigado pela resposta, Senhor. E quando eu disse: tá certo, Senhor, muito obrigado, vou dormir, ele disse: escute uma coisa, diga a ele que ele não ouse a sair da minha vontade, porque senão vai custar caro, porque o inimigo vai investir forte nele para a destruição do ministério dele. Amados, quando eu falei isso para aquela pessoa, a esposa daquele homem ficou tão brava comigo.
eu não acredito que Deus, ela disse, Deus impede um homem de ter negócios. Eu disse, não, Ele não impediu você de ter negócio. A mim, Ele me impediu de ter negócio com vocês. E Ele disse, aí eu entrei. Olhei para o irmão e disse, irmão, ai de você, se você sair da vontade do Senhor e inventar negócio, não vai dar certo. E ele ficou muito chateado, e aí eu disse, não dá certo, e acabou. E meus amados, eu não quero falar para você o que aconteceu nos mínimos detalhes, que eu quero ganhar tempo com a palavra. Mas aquela pessoa ficou revoltada, virou a cabeça, disse que ia botar, ia fazer, e a vida entrou numa ruína tão grande que perdeu negócio, perdeu casamento, perdeu ministério, foi tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, amado. Deus fala contigo, Deus fala comigo, Deus fala conosco. Quem crê, diga amém. Não, esse é um amém de quem não crê. Deus fala conosco, irmãos. Amém. O crente precisa entender. Nós precisamos descer à casa do oleiro para ouvir o Senhor falar conosco. Quando Ele disse, desce Jeremias, porque eu vou falar contigo, o Senhor está dizendo para a igreja, para que eu me manifeste na vida do meu povo, para que eu manifeste respostas, para que realmente manifeste aquilo que os meus filhos querem realmente me ver presente em suas vidas. Eles precisam descer para a casa do oleiro, que é entrar na presença do Senhor. Quantos planos, quantos projetos nós temos tido, nós temos programado, nós temos planejado, mas nós estamos dizendo, Senhor, abençoa o nosso plano, abençoa o nosso projeto, abençoa aquilo que eu quero fazer. E a gente não pergunta, Deus é o Senhor, dono desse negócio, esse plano, esse projeto, é Deus que está nele. Você sabia que existem pessoas em nossas vidas, que Deus tem tirado essas pessoas de nossas vidas, e muitas vezes a gente não tem tido a sensibilidade de ter o senso de ouvir Deus dizer assim, fui eu que tirei essa pessoa da tua vida. Fui eu que tirei essa pessoa da tua vida. Para quê, Senhor? Para que tua vida melhore. Um dia isso aconteceu no meu casamento. Eu estava casado há 5 anos e eu não queria encaixar no meu compromisso com a minha esposa, com a verdade. Não que eu vivesse por aí com um e com outra, graças a Deus não. Mas mentiras, em vez em quando gracejos, não honrando, e uma coisa e outra sempre acontecendo, e minha esposa ficando triste comigo. E chegou uma hora que ela disse, eu vou partir no mundo, você vai ficar aqui nessa casa sozinho. E aí, eu brinquei, ri com ela, disse, pode ir. E ela foi mesmo. Eu viajei, quando voltei, estava tudo limpo. E aí eu fiquei pensando, ela levou a sério. Não tem problema não. Chegou um momento assim que eu percebi e entendi que Deus me tirou dela, para que eu entendesse quem era ela para mim, a importância que ela tinha na minha vida. Eu disse, Deus, eu não quero jamais ir para divórcio. Não, eu quero uma recuperação no meu casamento. O Senhor disse, pois é, filho. Sabe o que é que vai acontecer com você? Eu disse, diga, pai, você vai ter que descer a casa do oleiro. Mas, pastor, como é que o senhor ouvia Deus falar com o senhor dessa forma? Pois essa é a diferença. Porque mesmo na crise, eu aprendi uma coisa. Eu não me afasto de Deus porque estou na crise. Deus permite crises em nossas vidas para a gente entender que a única saída é olhar para cima e saber que a resposta vem do Senhor. Quantas são as pessoas que estão passando por um problema e na hora do problema, na hora da dificuldade, se revolta com Deus, vira a cabeça,
Começa agora a se entregar ao diabo e ao mundo e fazer o que bem quer, o que dá na teia. E nós precisamos ter esse amadurecimento. Quando Deus permite crises em nossas vidas, Deus permite crises para tratar conosco, meu amado. Para tratar conosco. Quando eu falei para você sobre campanha da renovação, é que o Senhor vai mexer com você durante esse mês de agosto. Você vai entender o que é ser crente de verdade. Nós não podemos continuar sendo esses crentes que estamos simplesmente na igreja à procura somente de respostas, à procura somente de coisas boas. Muitas vezes Deus quer te usar para coisas boas na vida de outros, mas nós temos sido tão egoístas, amados, que nós não temos levado Deus a sério, o chamado a sério, aquilo que Deus convocou-nos a fazer a sério. Nós temos sido egoístas e nós não estamos realizando o propósito de Deus. Foi isso que aconteceu na minha vida, a ponto que eu disse: Pai, eu vou orar. E todos os dias eu comecei a orar a Deus. A crise aconteceu para minha melhora. O salmista Davi disse assim: foi bom me enfermar. Ou seja, foi bom, Senhor, permitir que a doença entrasse na minha vida. Para quê? Para que ele pudesse ter uma sensibilidade, para que ele pudesse se achegar a Deus. Esse é o método de Deus? Não é. Deus quer que você mude com crises? Não. Deus não quer, irmãos, Deus não quer a sua vida renovada, transformada, cheio do Espírito Santo. Deus não quer você, sabe, radiante, usado por Deus poderosamente. Deus não quer que isso aconteça com você, lhe colocando em crises. Mas só que tem detalhes. A nossa carnalidade nos leva muitas vezes a crise. E aí quando o Senhor disse: Jeremias, desce, eu vou te mostrar, Jeremias. Existem detalhes na vida, nas nossas vidas, amados. Quando Deus começa a nos mostrar 200 tipos de terras, 8 tipos de terras são as terras perfeitas, terras boas para realizarmos um vaso, a construção de um vaso. O Senhor começa nos mostrando aqui que detalhes nessa vida faz a diferença. E nós precisamos ver o detalhe mais importante das nossas vidas, que chama-se relacionamento com Deus, comunhão com Deus. Irmãos, nós estamos ansiosos pelas respostas. Nós estamos correndo atrás de Deus que solucione tudo para a gente. Parece que Deus é o nosso garçom. Faça, eu preciso. Está aqui, meu filho, de bandeja servido para você. Nós precisamos entender, amados, que Deus quer que eu e você olhemos para Ele, não como serviçal, mas aquele que quer ter relacionamento conosco. E aí a gente quer ter uma vida diferente, a gente quer ter respostas, nós queremos ter renovação sem pagar preço, nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo sem pagar o preço. Quantas vezes você tem tirado tempo para você orar, buscar, pedir a Deus: Senhor, sabe, irmãos, sabe o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo apenas o Deus que responde, mas nós não estamos querendo nos relacionar com o Deus que faz de verdade. Todos os dias eu tenho tirado meu tempo aqui nesse altar pela manhã, e eu tenho dito a Deus: Pai, faz de mim um vaso novo em tuas mãos, usa-me para a tua glória. E ele disse para mim: esse pedido é duro, filho, porque você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Eu disse: Senhor, para abrir mão de muitas coisas, para agradar ao Senhor e entrar no teu reino, eu prefiro perder a minha vida aqui, do que viver uma vida pomposa, um pastor geladeira, um homem sem sensibilidade a ouvir a tua voz, um homem sem relacionamento contigo. Eu prefiro perder tudo aqui, mas eu quero viver para ti, para a tua glória, Senhor. Uma vez o Senhor me disse: filho, eu estava com meus negócios indo muito bem, e sabe, irmãos, na minha carnalidade eu sempre ouvia Deus falar comigo, porque eu tinha uma humildade dentro do meu coração. Eu dizia: Deus, nunca quero perder a minha comunicação com o Senhor. Eu quero fazer como Davi fez. O Senhor falar uma vez, eu ouvi 2 vezes. Mas mesmo aos olhos de muita gente, no reduto onde eu era infiltrado, que eu era um cara que era visto carnal, mas sempre Deus falava comigo. E um dia eu disse assim: Pai, custe o que custar,
faça de mim um vaso usado em tuas mãos. E a coisa que eu mais amava era ser um empresário, ter meus negócios. E o Senhor disse, você está pedindo uma coisa dura. Eu disse, custe o que custar. Ele disse, você sabe, né? O que é que isso significa para você? Eu disse, sei. Eu sabia que eram os negócios. Ele disse, eu vou te pedir. E, amados, passei por um tempo muito duro na presença, mas na presença de Deus. Escarnecido, humilhado, criticado, sabe? O espírito do diabo, da inveja, de muita gente olhava e apontava, está aí, está com a vida lascada agora. Não esqueci essas pessoas, não sabia essas pessoas que eram um trabalhar de Deus para a minha vida. Porque não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Ser um grande empresário, ter muitos bens, ser um ladrão que vive diante do governo e Deus olha e me reprova. Eu quero dizer para você uma coisa. Não adianta você juntar tesouros nessa terra. Não adianta você fazer depósitos e mais depósitos, como a Bíblia diz sobre aquele homem que disse, eu tenho tudo, eu estou rico, eu estou abastecido, eu tenho meus carros de luxo, eu tenho minhas empresas, eu tenho meus depósitos, eu tenho clientes abertos, eu estou com uma vida muito boa, mais ou menos trazendo para os nossos dias. E o Senhor dizer, louco, se hoje eu perdi a tua alma, o que tu tens preparado para mim? E nós, como crentes, precisamos ter isso dentro da gente. Que a gente acha que isso é só para pecador. O Senhor fala conosco. Irmãos, nós estamos num processo de luta até o último dia das nossas vidas. Lutar pela nossa alma. Se você analisar 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, o Senhor nos fala sobre algo muito tremendo a respeito do seu espírito. Olha o que o Senhor fala sobre o seu espírito, a luta que nós devemos ter. Nós temos que lutar para o pecado das nossas vidas serem expurgados, neutralizados, porque nós temos uma coisa, olha para mim agora. Abre 2 Coríntios 7, capítulo 1. Capítulo 7, aliás. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. E olha para mim agora. O que tem sido ensinado na igreja não é isso? Você já fez uma aliança com Jesus, está tudo resolvido, está tudo certo, está tudo. Você, teu espírito está santificado e glória a Deus e amém. E que se você morrer hoje, tua salvação está garantida. Mas quando Deus faz um trabalhar na vida de uma pessoa, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esse Espírito começa a conduzir a você a uma mudança de vida. Quando a gente fala sobre campanha da renovação, estamos falando de campanha de mudança. Diga comigo bem forte, a campanha da renovação é uma campanha para a minha mudança. Então tem muita gente que porque se converteu, já se acha tão pronto para ser arrebatado, com tripa e tudo, que está vivendo a vida, deixa a vida me levar diante do Senhor, vivendo na igreja em pecado, vivendo na igreja sem compromisso com Deus, vivendo na igreja sem compromisso com cultos, vivendo quando eu digo igreja, é a igreja física, vivendo na igreja física, na comunhão com os irmãos, mas sem levar Deus a sério, e achando que o pecadinho de ontem repetiu hoje, e ele vai repetir amanhã, e você vai pedir perdão a Deus, e vai continuar sempre pedindo perdão a Deus, e Deus vai estar sempre te perdoando. Dá uma olhadinha a respeito de o que é uma mudança na tua vida, na minha vida, na nossa vida, o que é descer à casa do oleiro e dizer assim, Senhor, faz de mim um novo vaso nas tuas mãos. Olha o que o Senhor diz, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, tendo, pois, ó amados, quem é amado do Senhor aqui? Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne, como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santificação
santidade no temor de Deus. Queridos, aqui está se falando sobre carne e espírito. Ah, meu espírito, já estou pronto. Você está caminhando para chegar lá. Porque uma mudança na minha e na tua vida, ela acontece quando eu e você tem sede de buscar ao Senhor e nos voltamos para o Senhor e vamos neutralizando aquilo que chamamos muitas vezes o nosso livre-arbítrio, o livre-arbítrio que tanta gente se engana. E a gente tem que ir neutralizando o pecado, neutralizando a falta de compromisso, neutralizando a indiferença com Deus. A gente tem que neutralizar sabe, irmãos, essa coisa chamada irresponsabilidade cristã. O que é uma irresponsabilidade cristã? Você não lê Bíblia, você não ora, você não tira um tempo de busca ao Senhor. Mas nós queremos ouvir Deus fazer, ver Deus fazer, ouvir Deus falar. E o Senhor está dizendo, filho, nós queremos e buscamos, Senhor, nos dá direção. Quantas vezes nós estamos parando para ler a palavra, buscar a palavra, jejuar, tirar tempo com Deus? Irmãos, tem xodó com Deus quem se chega a Deus. Você só escuta a voz de Deus se você estiver em sintonia com o Senhor. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, outros. Então há uma afinidade, há uma afinação. Sempre, mesmo você tendo suas falhas, o que você precisa entender é, todos os dias eu tenho que estar no altar do meu Deus. Todos os dias. E aí a palavra do Senhor nos diz assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, que é o nosso espírito, imperfeito. Ele fala, sua carne e seu espírito, está falando para a igreja. Ele diz, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de quem? De Deus. Quando ele fala, tendo, pois, ó amados, tais promessas, ele está falando, volta um pouquinho o trecho, vai ver o contexto lá em cima que diz, 2 Coríntios 6, do 14 diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre o justo e a iniquidade? O que comunhão da luz com as trevas? Irmãos, nós estamos tendo comunhão com trevas. Você sabia que quando você coloca um irmãozinho dentro da tua casa, e aquele irmão não respeita Deus, não respeita pastor, não respeita liderança, não respeita nem você como crente. Aquele irmão, ele quer simplesmente infiltrar dentro da sua casa aquelas coisas que você sabe que Deus desagrada a ele e que ele reprova. E a Bíblia diz assim que comunhão da luz com as trevas. Tem muito crente que é trevas pura. Por que crente, pastor? Porque o diabo é crente, é treva nele. E quando aquele crente que acha que não vejo nada demais, a gente tomar uma cervejinha, vai tomar, irmão. Não vejo nada demais, a gente tomar uma garrafinha de vinho. Não vejo, que nada, meu irmão. Não tem pecado, pastor. Eu quero dizer para você que a partir da hora que você escandaliza alguém, você causa pecado. Mas eu posso beber, pastor? Te vira, fala com Deus, pergunta a ele se tu pode beber ou não. Esses dias atrás eu fui comprar uma garrafa daquele vinho Quinta do Morgado. Aí a menina olhou para mim, que ela sabia que eu era pastor, com uma cara assim, eu disse, se quiser tomar, pode me passar lá na minha casa. É Quinta do Morgado misturado com mel e com romã. É uma delícia. Depois que você toma, você se arrepia todinho. Remédio para mim. Remédio. Mas o que é que o cara faz? Bota uma dosezinha e vamos conversar. Mas não fica só numa dose. Não é verdade? Não fica só numa dose. A carnalidade, certo? Deixa eu te passar uma receita aqui do céu para você. Está com a garganta bem inflamada? Você está com a garganta bem inflamada? Você está com um problema de amígdala? Você está com um problema de inflamação de rins, inflamação interna? Está com um problema gástrico? Pode fazer que não tem pecado não. Coloca 2 romãs dentro de uma garrafa daquela,
bate no liquidificador bem batido, acrescenta meio litro de mel puro. E, para dar mais sabor, você pode botar meio tubinho de solução de própolis. Teve gente que fez assim, é verdade. Não vejo pecado nisso. Meus amados, sim, pastor, mas como é que se toma? 3 vezes ao dia. Se você for ficar em casa, se você for sair para dirigir, lá fora a lei seca te pegar, você já sabe como é. 3 vezes 50 ml, resolve o teu problema. Já vi tanta gente ficando bom nisso. Bom, deixa para lá esse negócio de receita. Vamos voltar para a receita da vida aqui. Aí ele diz, que comunhão há da luz com as trevas? As amizades que nós temos. Queremos ter uma vida renovada, mas queremos continuar com a vida velha, as amizades velhas, o pecado velho. Não, eu não vejo nada demais, eu saio com alguns amigos. Quem são teus amigos? É luz? Você está andando com luz? Não, pastor, é porque é o seguinte, eles tomam lá dele lá e eu estou aqui. Você está sentando na roda dos escarnecedores. E o Senhor está falando contigo nesse momento. Que é uma mudança de vida. Faça como eu fiz no passado. Dói, mas renuncia certas amizades que destroem teu casamento, teu relacionamento. Irmãos, eu não quero amizade para mim se eu fico mal com a minha esposa. A melhor amizade é aquela que a minha esposa diz, meu filho, esse aí pode andar junto com ele, que esse aí faz bem a mim. Esse negócio, não, eu sou homem, eu posso ter minha liberdade. Você não tem mais liberdade não, irmão. Onde é que se prega? Aqui nessa igreja eu não prego isso. Não existe liberdade para eu ou você destruir casamento, destruir relacionamento com Deus, quando a gente está querendo andar de mãos dadas com aquilo que Deus reprova. Olha o que o Senhor fala sobre a tua liberdade, aquilo que você diz, mas eu tenho livre-arbítrio, eu faço da minha vida como eu quero. Deus não me fez um robô. Deixa eu te mostrar que Deus te fez um robozinho aqui. Entre aspas, eu vou te mostrar aqui agora. O que é que isso tem a ver descer a casa do oleiro? Você desceu a casa do oleiro. Diga ao seu vizinho, você desceu a casa do oleiro. Você está nela agora. Você está vendo aqui, eu estou rodando aqui, ó. Eu estou rodando aqui. Eu estou rodando as rodanas para dar o formato do vaso. E deixa Jesus tocar em você, que Ele é o oleiro que está tocando na tua vida. Eu só estou tocando a palavra aqui. Eu estou naquela rodando aqui, ó. Tá. Para dar o formato do vaso. Você, esse vaso. Olha o que é que o Senhor está dizendo para você. Nós precisamos pesar como está a nossa vida diante de Deus. Nossos relacionamentos, as nossas escolhas, as nossas sociedades, com quem nós estamos andando. Ah, pastor, mas eu não tenho que me isolar do mundo. Eu não estou dizendo que tu tem que te isolar do mundo, não. A partir da hora que alguma convivência contigo é aquela convivência que está prejudicando a sua vida com Deus, com o teu cônjuge. Por que eu estou tocando no cônjuge? Porque eu vejo muito um homem burro, me desculpa a expressão, que acha, não, e muita mulher também, viu? Que não, mas eu não vejo nada demais. Vamos lá ver se a gente tem livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente quer. Nós precisamos pesar muito isso. Lá em Gálatas, é Gálatas, 2:20? É Gálatas 2:20, né? Lá em Gálatas fala sobre isso. Fala sobre esse vaso que você é. Fala sobre esse arbítrio, livre-arbítrio que você não tem para viver como você quer viver. Fala sobre isso. Campanha da renovação, meu pai. Campanha da renovação. Não botei aqui não, está aqui na Bíblia mesmo. Gálatas 2:20? É isso? Isso. É isso mesmo. Olha lá o teu livre-arbítrio. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, meus amados, presta sua atenção num detalhe. A Bíblia diz que o viver que eu vivo na carne, eu não vivo para mim. Eu vivo para quem? Então, eu não posso fazer o que eu quero da minha vida. As amizades que eu quero ter, que são as amizades que o Senhor diz, não pode. Olha, nem com crente. Sabia que tem muitos crentes que você não deve estar andando com ele?
O crente chega na tua casa falando dos teus líderes, cai fora. Aliás, o mundo dele cai fora. Repudia. Aquele que muitas vezes a gente chama atenção. O cara é contra a sã doutrina. O cara é contra os conselhos. A gente fala tanto, meu irmão, nós temos que... mas o pastor também está sendo muito radical. Eu não vejo também que seja desse jeito, porque o pastor isso, o pastor aquilo, e parece que o pastor só quer o mal da gente. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que os pastores, eles são chamados, queridos. Eles são convocados. Eu vou dizer uma coisa para você. Os pastores, eles têm um compromisso, uma responsabilidade tão grande que você nem imagina. Porque você vai dar conta por você. Vai dar conta pela sua vida? Eu vou dar conta pela minha e pela tua também. E esse tipo de ministração, de renovação, de compromisso, e de que a gente tem que ter cuidado, e tal, e tal, e tal. Esse tipo de pregação, isso não agrada muita gente, não. Porque a gente quer continuar na vidinha de crente, de araque, sem compromisso. Aquela vidinha de crente sem compromisso, aquela vidinha de crente geladeira, crente frio. Aí é onde o Senhor diz, eu vou permitir verdugo na tua vida. Aí eu vou permitir entrar na tua vida crises. Foi a minha crise conjugal, 3 meses orando. Ainda bem que eu tive uma esposa que orou, meu filho. Porque se eu tivesse uma esposa que me desse uma banana, eu tinha me ferrado. Porque eu ia ficar chorando a dor de ter perdido meus filhos, que teriam, infelizmente, iria ficar na mão de outro homem para ser cuidado, porque ela não ia ficar solteira, que ela não é besta. E vice-versa. Tem muita gente que quer estar vivendo a vida sem compromisso com o Senhor. Mas não deixa Satanás entrar na tua casa, na tua vida, na tua família, na vida do teu esposo, da tua esposa, não. Valoriza teu esposo, valoriza tua esposa. A partir da hora que você tem um relacionamento, um negócio, alguma coisa que você faz, que está, sabe, agindo no teu casamento, inflamando teu casamento, deixando teu casamento entrando em crise, porque as crises entram aos pouquinhos. O cara reclama hoje, ou a mulher reclama hoje, depois amanhã, e depois. Aí a pessoa diz, olha, eu estou vendo que do jeito que está não vai dar para a gente. Ou você muda, ou não vai dar para a gente. Irmãos, tem hora, sabe, a gente tem que ser sério no nosso relacionamento conjugal, como a gente é sério no nosso relacionamento com o Senhor. Quando eu estou aqui de manhã no jejum, todos os dias, eu estou aqui com o Senhor, você não imagina as vezes que Deus faz. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Deus é tão sério que você nem imagina, amados. A gente está com um relacionamento raso com Deus, e Deus, sabe, o Senhor me entende, o Senhor entende. Ai daquele que o Senhor silencia com ele. E olha, muitas vezes os teus líderes silenciam com você, porque é Deus silenciando com você. Teve um irmãozinho aqui nessa igreja, que ele chegou para mim e disse, vem cá, pastor, eu quero falar com o senhor um negócio aqui. Diga, meu irmão. Disse, olha, aquele irmão fulano de tal, sabe? Eu digo, sim. Vai chegar uma hora, Deus me disse que o senhor não vai ter mais uma palavra para aquele homem. E olha que eu conversava com o cara, viu? A gente conversava muito, aconselhava demais. Era um casal tão precioso para mim. Como eu amava aquele casal e amo ainda hoje. E aí, eu disse, mas, meu Deus, não, sabe por quê, pastor? Porque eu vejo que tem conselhos que o senhor está dando e esse rapaz não está valorizando. E eu sabia que era isso. Eu disse, não, mas a gente vai, sabe, tendo paciência, eu creio, ele vai ter uma mudança. Eu disse, o Senhor manda lhe dizer que não vai. Ele não escuta o Senhor. O Senhor sempre está dando conselhos. Eu fico, pastor, de longe assim, olhando, e vejo o Senhor conversando com ele. Esse rapaz é um homem muito inteligente. E sabe o que ele disse para mim? Ele disse, vai chegar uma hora que você não tem mais conselho. Não, chegou uma hora que eu não tinha mais uma palavra para esse cara. Para o casal. Pergunta para mim, onde é que o casal está, pastor? Separado. O cara já casou com outra mulher. É uma desgraça a vida. Agora há pouco soube que ele estava muito doente. Irmãos, isso dói tanto em mim que você não imagina. E de manhãzinha eu estou aqui orando por ele. E depois, principalmente, que eu soube das crises. O diabo, ele vai tocar na carne.
Ele não está satisfeito, ele não está satisfeito em entrar num divórcio, ele não está satisfeito numa separaçãozinha, num divórciozinho, não. Ele quer entrar nos filhozinhos. Ele quer acabar com a família. E depois que ele acaba e pega os pimpolhinhos, seus filhinhos, desgraça a vida dele, ele diz: agora eu vou abrir ele em duas bandas, eu vou acabar, vou jogar um câncer nele, eu vou jogar ele na sarjeta, eu vou fazer ele entrar em falência, eu vou fazer a vida dele dar para trás. E amados, nós precisamos nos acordar para isso. Nós precisamos nos acordar, porque Deus, Ele tem falado tanto conosco, meus irmãos. E o Senhor tem dito: escolha o melhor lugar, que é a minha presença. Escolha o melhor lugar, que é ouvir a minha voz. É dura essa palavra, eu sei que é. Mas eu pergunto a você: como está a sua vida diante do Senhor? Sabe, ao escolher o barro, antes de trabalhar nele, nós temos que deixar o barro descansar. Por quê? Porque ele tem que curtir, para ter uma boa liga. Quem trabalha com barro sabe o que é isso. Aí vem o quê? Tem a fase do pisamento, aquela fase que se pisa, né? Para tirar todo o ar que existe no barro, como nós tínhamos aqueles tambores, batia ele nos tambores. Então o vaso, ele tem que passar por um processo batido com palha, batido com pedras finas, que a gente ia buscar longe, aquelas pozinhos. Ele passa pelo processo de limpeza, o barro vai passar pelo processo de purificação. Após a purificação, ele passa agora pela mão do oleiro. Ou seja, na roda, ou sobre uma bancada, que era o nosso caso, para ainda assim detalhadamente o oleiro também tem detalhes. Após tanto isso, tanta purificação, ainda a gente encontrava, lembra, Léo? Aquelas pedrinhas que a gente ficava fazendo os remendinhos para deixar tudo bonitinho. Diga, mas ainda tem um outro estágio. Diga ao seu vizinho: tem um outro estágio ainda, irmão. Depois de tirar as pedrinhas, depois de passar por esse processo, a gente sabe que são detalhes. Quando eu vejo esse processo, sabe, que a gente tirava, limpava, deixava o barro na medida, eu começo a ver para que o vaso fosse para o forno. Tinha que ver esses detalhes. Eu começo a ver o seguinte: são esses detalhes que Deus quer que a gente comece a olhar na nossa vida. O detalhe do ciúme que você tem desenfreado no seu casamento. O detalhe do coração que você murmura. O detalhe que você é frio e fria com Deus, não busca a Deus, mas você quer que Deus trabalhe para você, faça por você. O detalhe que você precisa tirar essas coisinhas de você. O detalhe que você vê que você quer prosperar, mas você é uma pessoa que não se preocupa com o bem do próximo. E quando eu digo próximo, é quando você investe na obra, você é dizimista, você é ofertante, você é aquela pessoa que tem compromisso com o reino de Deus. São detalhes. Essas pedrinhas, essas impurezas têm que ser tiradas da sua vida. Diga ao seu vizinho: as impurezas têm que ser arrancadas das nossas vidas. Amém ou não amém? O Senhor nos diz que foi Ele que nos escolheu. Mas para darmos frutos. Quando Ele diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Ele está falando aqui que esse Filho unigênito que Ele deu, foi para mim, para você, não perecer, ter vida eterna, mas é a nossa vida que é a próxima pregação. É a minha vida, é a sua vida que é a pregação. Quem está entendendo? Então são coisas que eu preciso arrancar da minha vida. Filipenses 2,13 diz: pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar de acordo com a sua boa vontade, porque Deus é quem efetua em vós esse querer. Deus, irmãos, Ele quer, Ele diz a gente o seguinte: olha, a vida que você vive agora, vive para mim. Sou eu quem efetuo o querer e o realizar, segundo a minha boa vontade. Mas tem uma coisa que Deus fala sobre pecado. Irmãos queridos, eu estava estudando um livro que eu digo: meu Deus, a respeito do agir de Deus em nós.
E eu fiquei pensando assim, como é que Deus entrega a gente ao pecado? Você já viu isso? A Bíblia diz que Deus nos entrega uma disposição mental reprovável. Quando você quer continuar na vida fria, do pecado que você está vivendo, quando você é aquela pessoa que tem esse coração duro de dizer, eu não acho que é assim. A palavra está você dizendo, eu não acho que é assim. Então você começa a andar e seguir, andar nos teus passos. Você faz a sua rota e vive no seu caminho. Você não quer entrar no caminho do Senhor. Então o Senhor diz, e eu os entrego a uma disposição mental. Queridos, quando Deus entrega a gente à disposição mental, para a gente fazer o que a gente quer, significa que nós vamos ser levados pelo pecado da nossa carne, o pecado do nosso espírito, para longe da presença do Senhor. E não é à toa que ele fala em 2 Coríntios 7:1, tanto da carne como do espírito, nós temos que nos purificar de todo pecado, tanto da carne como do espírito, porque o nosso espírito, esse homem que é você, ele está duro, e quando ele fica duro, ele fica longe de Deus. Por isso que você tem muito crente aí desviado. Quer nada com Deus. Deus entregou. É Ele quem efetua o querer e o realizar. Você quer que Deus efetue em você o querer e o realizar? Quem quer? Abre tua Bíblia lá em Tiago, para você ver como é que Ele efetua o querer e o realizar. Tiago, capítulo 4. Você vai entender agora, irmãos. Deus, Ele nos deu esse livre-arbítrio, que o homem diz, agora, mas eu não estou afim, cara. Eu não quero nenhuma irmãzinha da igreja, eu vou arrumar uma bichinha lá do mundo, porque eu vou fazer, e vice-versa. Não, eu não vejo nada demais, está numa roda de amigos, tudo tomando cachaça e eu tomando minha guaraná, tudo falando em, você sabe, a imoralidade que existe nesses lugares. Tudo falando em línguas estranhas, tudo dando glória a Deus. Duvido que seja, é uns comentários imorais. É um nojo. Olha, dispensa comentário. Eu tenho até raiva disso. Pode que eu repudio. Deus colocou isso no meu coração. Eu repudio isso. Porque o Senhor é arcaico. Porque o Senhor tem o seu jeito, eu tenho o meu. Coisa nenhuma. O meu jeito é o jeito de Deus. Eu quero ser salvo. Eu quero correr de certas amizades, porque eu tenho a minha vida eterna. Se eu tiver cuidado e estiver prezando a palavra de Deus e prezando também como eu devo ser, amados. Quantos amigos dos meus irmãos? Bora tomar uma, bora curtir, vamos para a cachoeira, ou não sei para onde. Não, vou não. E achava que eu era chato. 8, 10 motoqueiros na frente de casa. Não, vou não, afim não. Aí dizia para os meus irmãos, mas esse cara, teu irmão, bicho é chatinho, é nojento, esse cara é diferente de vocês. Aí eu digo, sou, eu quero ser diferente mesmo. Eu quero ter cuidado. Eu não era santarrão não, viu? Mas só que tem uma coisa, meu filho, no que eu pudesse correr do pecado, eu corria. Muitos hoje estão no vício das drogas, no vício do pecado, não tem família, vivem uma vida desgraçada, tudo destruído. Outros morreram, não foram poucos, daquela turminha. Eu quero saber disso, amados. Vida que produz é vida de santidade, é vida que a gente se entrega ao Senhor, é vida que a gente diz, Senhor, eu quero me comprometer contigo. Nós temos que ter uma vida renovada mesmo. Quando você começar a ter uma vida renovada, você vai começar a ouvir Deus falar tão sério com você. Aliás, vai chegar a hora que Deus vai te tirar daqui, ó, te levar para outra dimensão e falar contigo no cara a cara, assim. Você sabia disso? Pastor, isso é para os nossos dias, sim. A igreja não está pregando isso mais não, por quê? Porque vive tudo numa carnalidade tão grande, a maioria, a turma, até os pastores não querem falar sobre compromisso, porque muitos não estão nem aí com compromisso de vida santa, irmão. Não estão nem aí com compromisso de santidade.
Aí eu não vou bater no pecado se eu não vivo uma vida de santidade e perfeição. Eu vou bater no pecado, no diabo. Eu posso ser um cara imperfeito, mas eu vou lutar contra o pecado, vou bater contra o pecado, vou bater contra uma vida desregrada. Eu tenho que trazer a nossa memória, a gente tem que estar ativo, a gente tem que ver onde eu estou errando, onde eu estou pecando. Eu tenho que mudar, a minha vida tem que mudar. Como pastor, chora aqui, Senhor, tem misericórdia de mim. Estou tendo, filho. Então, meus amados, você quer ver o que é que a Bíblia diz para você? Ainda agora eu mandei você abrir a Bíblia em Tiago. Como é que eu faço, pastor, para ver Deus agir em mim, cumprir em mim o querer dele e o realizar? Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a quem? A Deus. Isso aqui significa, ande segundo a palavra. Aí ele diz, resista ao diabo. Irmãos, nós temos o nosso inimigo que vai fazer tudo para a gente sair do caminho. Aí ele diz, resista ao diabo e ele o quê? Fugirá. Tem crente que só pega esse finalzinho. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sim, se você o quê? Primeira parte do versículo. Sujeite-se a Deus. Não é, sai de Satanás, sai da minha casa, desgraçado. E olhando para o marido com ódio do marido. Se sujeitou a Deus? Está com ódio do coração. Vocês estão entendendo? Que a gente faz umas coisas discrepantes, não tem nada a ver. Em nome de Jesus, Satanás, eu me sujeito a Deus. Não, ele não diz isso, ele diz assim, eu repreendo, eu resisto a você, sai dos meus negócios, sai da minha vida, em nome de Jesus. E o diabo, olha, em cima do cara, tá, dispora, batendo forte. Quem é tu para me botar para correr? Eu sou aquele que te conduz para onde eu quero que tu vá. Tu vai fazer o que eu quero. Eu vou te levar para você fazer isso errado. Eu vou te levar para outro canto. Eu vou fazer isso e depois tu vem meter a espora em mim. Vai mandando eu sair, meter a espora no diabo. Sai dos meus negócios, diabo. Solta a minha vida. Infiel a Deus, em dízimo e oferta. Onde a gente tem moral para isso? Irmão, nós estamos falando sobre renovação. Compromisso, diga compromisso. Sujeitar-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí você começa, quando você faz isso, aí Deus olha e diz, esse menino está sendo humilde. Ele está se sujeitando a mim. Você começa, meu Deus, eu tenho que entrar numa vida de fidelidade contigo, meu Pai. Essa imoralidade que eu tenho sido vitimado por ela, eu vou arrancar isso da minha vida. Esse negócio que Deus não aprova, eu vou tirar isso da minha vida. Esse comportamento que eu tenho tido, eu vou tirar. Senhor, isso não é de Deus, não. Aí o Senhor diz, ele está se sujeitando a mim. Senhor, tua palavra não diz que é assim. Porque o Espírito Santo vem e fala, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu tenho orado tanto, Satanás, sai da vida do meu esposo. Quando o esposo fala uma coisa, desgraçado. Deus leva essa peste logo para o inferno, logo. É desse jeito, rasgado. Sim ou não? Não tem negocinho de... Cuidado, pastor, fale bem bonitinho. Fala, é rasgado para você entender que é isso que acontece na vida de muitos crentes. E o diabo, olha... espora em você, não é você dele não. Sai da vida do meu esposo, agora, em nome de Jesus, sai. Aí o esposo volta pior ainda. Por quê? A sua espora é as pétalas das rosas de Satanás. Agora ele volta com você com os espinhos. Como, pastor? Reações, tudo dando errado, as coisas não andam, as coisas não dão certo. Eu tenho que ter mudança, irmãos. Eu tenho que mudar. Deus já me disse muitas vezes para mim, você ou muda, Roberval. E Deus tem um anjo que usa muito para mim, sabia? Que fala comigo assim, cara a cara. Quem gostaria de saber como é o nome do anjo que trabalha comigo? Pastora Sônia. Tu muda ou tu muda, viu? Muda esse teu jeito. Tu não pode ser assim, tu não pode agir assim. Eu fico com raiva. Mas não adianta, você está errado e acabou a história. Pode baixar. Olha, ele está olhando. Ou você muda ou você muda.
E aí eu penso, 2 segundos, 20 segundos, sabe que tu está certo mesmo. E eu tenho que mudar mesmo. E você tem que mudar mesmo, e acabou a história. E ele diz aqui, quando eu me sujeito ao Senhor, aí eu dou esporão no Satanás. Porque eu resisto a ele. Sai dos meus negócios, desgraçado. Eu sou dizimista, aí você é dizimista. Mas é um ladrão, um cara que vive com ilegalidade, fazendo coisas erradas, roubando no peso, enganando seus clientes. Adianta você estar dizimando desse jeito. Tem que mudar isso na nossa vida, amados. Campanha da renovação. Diga, eu renovo essa carne. Aí o cara tem que ver essa mudança. Aí você começa a mudar. Aí você, meu Deus, espera aí, é mesmo. Pesa o que você tem, entendeu? Ai, eu amo, pastor. Eu amo essas mensagens. Mas não muda. Não está adiantando nada. Eu vou abrir um parênteses. Deus, o Espírito Santo, eu vou falar. Você quer que o Senhor visite com amor, com alegria, que o Senhor derrame graça sobre sua vida? Pese onde está, como está o seu coração com o teu irmão, tua irmã, teu marido, teu esposo, tua esposa, teus filhos, o amigo de trabalho, o irmão da igreja, teu irmão biológico. Eu não consigo olhar para o meu irmão. Você está cheio de Satanás, rapaz, na sua vida. É isso, é por isso que ele não consegue olhar. Você é um assassino, porque a Bíblia diz que quem odeia o irmão é um assassino. E agora, irmãos? É a Bíblia quem diz isso. Mas a gente quer o Senhor respondendo tudo. Aí a gente vê porque nós estamos tão travados em tantas coisas. Aí a gente vê que não escuta a voz do Espírito Santo. Aí a gente vê que não tem direção de Deus. Aí a gente vê porque que a gente se acorda tão triste, tão desanimado. Aí a gente vê porque falta uma coisa. O que é que está faltando? A alegria do Espírito em nossas vidas. O Espírito está triste com a gente. Quando eu estou com muita mágoa de alguém, com raiva de alguém, o Espírito Santo está triste. Irmãos, eu digo uma coisa para você, viu? Nos meus açóis, todos os dias o Senhor diz: se eu olhar para alguém que me fez um mal lá atrás, e eu olhei para aquela pessoa e franzi a testa um pouquinho, oi, na hora, meu filho, pode ficar certo, vai ter pé de ureia aqui no altar. Meu filho, sim, pai, eu quero te adorar, Senhor, te exaltar. Para com tudo isso aí. Mesmo assim, diante do Espírito Santo aqui. Senhor, te adoro, tu és o Deus exaltado, engrandeço o teu nome, tu és maravilhoso. Oh, como eu estou cansado de palavras. Lembra aquela musicazinha? Ele está cansado de palavras lindas. Ele quer verdade. Filho, para. Tu passasse por fulano e olhasse com a cara feia. Tu está com mágoa no teu coração. Limpa isso de tu agora. Eu digo, Senhor, me perdoa. Eu limpo, determino, eu declaro sobre a vida dele o amor de Deus. Eu declaro prosperidade, eu o abençoo. A carne fica doida, porque a carne não quer que você abençoe quem você está magoado com ele, com você. Mas quando você abençoa, é quebrado. Você viu a semana passada o que eu fiz, né? Quando a gente perdoa alguém de... Pode levar teu. O cara, cara bacana, hein? Só eu sei o bacana. Foi o Senhor me dizendo, esse é o Evangelho, Roberval. Então, meu amado, mágoa, rancor, tristeza no seu coração, amargura. O que é que está acontecendo com você? Como é que está a sua vida? Pergunta ao seu irmão, como é que está a sua vida? Amém, irmãos? Então, o vaso escolhido tem a liberdade do livre-arbítrio, sabe aonde? Nas mãos de Deus. E termina Tiago aqui, para a gente ver. Aí quando você resiste o diabo, ele vai embora, quando você sujeita, aí você se chega a Deus, e ele se achegará a vós outros. Irmãos, preste atenção. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros, ponto. Tem isso aí na sua Bíblia? Na minha tem ponto. Aqui Deus está me falando uma coisa. Quando você se sujeita a mim, resiste o diabo, e aí você se achega a mim. Mas sabe o que a gente faz? A gente passa pelos estágios. Não se sujeita a Deus, nem resiste ao diabo.
E a gente quer entrar na presença de Deus já assim: Senhor, eu me achego a Ti, Senhor, eu quero me achegar a Ti. E o Senhor está dizendo: tem tanta coisa para limpar no meio do caminho, nessa estrada. E aí Ele diz: se você chegar a mim, eu me achegarei a vocês. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o quê, pessoal? Vamos lá, minha gente. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o quê? Sabe por que ele está dizendo aqui? Chegai-vos a Deus e chegar a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre. Lembra que eu disse ainda agora aqui para vocês? Não tem alegria no Espírito. Uma hora está alegre quando está na igreja. Quando sai da igreja lá fora já está triste. As crises, os problemas quando acontecem, desanima. Qual o primeiro lugar que a pessoa pensa? Não vou para a igreja, eu não tenho nem cara de ir para a igreja, eu não tenho nem saco, eu não tenho nem coração para estar na igreja. Amados, Deus fez uma limpeza na gente hoje à noite, não fez? É só para começar, porque o Senhor quer que você responda a Ele. E eu encerro, concluo, dizendo para você: aproxime-se do Senhor. A nossa aproximação a Deus atrai a presença de Deus. A chegar-se a Deus é entrega total da nossa vida, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, como diz lá em Marcos 11:30, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, com toda a tua força. Ele quer um esforço. Diga ao seu vizinho: Deus quer um esforço da sua parte. E a última etapa de um vaso construído é o fogo. Essa etapa é para fortalecimento do vaso. Porque qualquer pancadinha quebra, né? Quando está naquele barro cru ali. Mas quando ele passa pelo fogo, 1.200, 1.300 graus, meu querido, o negócio muda. 12, 15, 24 horas queimando dentro de uma... a coisa muda. E o Senhor está dizendo para você: esse problema que você está passando, vaso, é um foguinho. É um foguinho. É um foguinho que Ele já disse para você. Detalhes que tem que ser mudado, purificado deste vaso. Você mesmo vai começar a arrancar da sua vida o que não está agradando, o que o Espírito Santo falou com você hoje. E esse fogo, a Bíblia diz em 2 Coríntios 4, 8, 9, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não que destruídos. Porque nós somos vasos de barros na mão desse Deus. E Ele diz assim, terminando: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a vos provar. Se você está aquele vaso cru, você ainda precisa passar pelo tostão de Jeová. E eu acredito que a maioria de nós estamos passando. A gente precisa reconhecer se tem coisas dando errado nas nossas vidas, se estamos em crises, se estamos diante de problemas, se estamos diante de adversidades, faltas, se estamos diante de crises que nós, Senhor, qual é a decisão que eu devo tomar? Isso é fogo. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a vos provar. Crente é provado muitas vezes com esse fogo, mas o Senhor disse: não olhe para isso como se fosse uma coisa extraordinária, grande demais, porque eu sou o Senhor que estou contigo. Eu permito adversidade, situações, circunstâncias se levantarem, mas eu sou o Senhor que permito isso para tratar, para você ser um vaso de honra nas minhas mãos. Um vaso nas mãos do oleiro é aquele que diz: faça, Senhor, da minha vida o que tu queres. E aí foi o que eu fiz com o Senhor. Eu quero dizer para você, Senhor, eu quero dizer para você, eu não quero ser o vaso que fui. Eu quero mudar com a minha esposa. Eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser um homem mais comprometido com o Senhor. E aí eu tive que mudar, irmãos. Me arrependi. Chorei. Pastor, eu chorei quase 2 horas.
conversando com ela, dizendo, nunca mais. O que houve até hoje, nunca mais vai haver isso. Colocamos uma pedra em cima e acabou. E o Senhor nos ajuda, amados, a termos essa mudança quando a gente decide de coração, eu quero mudar. Quando você diz, o Senhor diz, confessa e deixe, e o Senhor, você vai alcançar a misericórdia. Eu decidi viver melhor no meu casamento. Graças a Deus. Crise de ciúme, esse besterol, essa insegurança. Não tem isso. Amém? Valorização. Tenho que fazer isso, eu tenho que lutar. Porque eu venho de uma família que marido não respeita esposa. Eu venho de uma família que esposa não é valorizada. Eu venho de uma família de casamentos destruídos. Mas eu não continuo com a história da minha da minha antiga família, dos meus pais e etc. lá para trás, meus antepassados. Eu não continuo. Daqui para frente tem que ser do melhor a melhor para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Dê um forte aplauso a Ele.